A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria, hoje sexta-feira, 22 de novembro, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. É um prazer estar com você aqui no nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Sou o pastor Ézio Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, aqui no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Que Deus te abençoe, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, que você seja muito abençoado pelo Senhor. Que a tua vida venha ser repleta das bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está com a gente. Você que vai assistir depois, que horas você está assistindo, da onde você está assistindo, que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela noite que passou e por essa sexta-feira, 22 de novembro. Deus, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Agora, Pai, nos dá a bênção, a paz, a tua unção. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, vamos ver o Evangelho do dia. Eu estou no concílio da igreja, por isso esse vídeo é gravado. Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, sexta-feira tão especial. Amém? 33ª semana do Tempo Comum. Diz assim: depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhe: está escrito, minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo procuraram tirar a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse evangelho tão especial que o Senhor está nos dando. Fala conosco, nos dê a tua graça, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse santo evangelho de hoje, eu quero ler contigo esse evangelho, né? Comentar 6 detalhes desse evangelho. 6 detalhes. Nesse evangelho de Lucas 19, 45 a 48. O primeiro detalhe que eu quero comentar contigo é a casa de oração. Em Jerusalém estava construído o templo do Senhor. O primeiro templo construído foi construído por Salomão. Davi queria construir, prepara todo o material, mas quem constrói é Salomão. Um templo suntuoso, bonito, maravilhoso, que foi destruído pelos babilônicos em 588. O segundo templo, que foi reconstruído na época de Esdras, ele foi totalmente reformado, talvez até reconstruído realmente por Herodes o Grande. Tanto é que esse templo chama-se Templo de Herodes o Grande. Esse templo que Jesus entrou. Todo o sistema religioso ali estava muito corrompido. Muitas coisas existiam nesse templo que não eram do agrado de Deus. Herodes fez esse templo ostentação. Um templo ostentação. Mas Jesus chama esse templo de casa de oração. Lá no versículo 40, e 5, depois entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração. Nós estamos lendo Lucas 19, 45 ou 48. Mesmo com toda aquela bagunça no templo, existia um esquema de vender e revender o animal, porque só podia abater os animais do templo, que estavam ali próximo de Jerusalém a 30 quilômetros. Por isso que você vê pastores em Bet-Sarru, próximo de Belém, com suas ovelhas à noite.
Não era comum ficar com ovelha à noite, mas existia uma regra que os animais que seriam abatidos no templo, na Páscoa, teriam que ficar ao relento, no mínimo 40 dias. Não é? Então, os animais estavam lá ao relento. Então, tem um estudo que mostra, trabalhado pelos arqueólogos, que os sacerdotes fizeram um esquema maligno. A pessoa levava sua ovelha, ao invés de matar a ovelha, eles pegavam a ovelha, colocavam no compartimento e vendiam para uma outra pessoa. A pessoa comprava a ovelha, levava lá, ao invés de matar a ovelha em sacrifício, vendia para uma terceira pessoa. Ou seja, a mesma ovelha era vendida 30, 40 vezes. Era um lugar de muita corrupção, muito erro. Esse local onde estavam esses banqueiros, por que banquistas? Por que banqueiros, né? Eram pessoas que, com as suas mesas, eles trocavam moedas, porque existia a moeda do templo. Então eles eram cambistas, né? Trabalhavam em casa de câmbio, trocando as moedas comuns pela moeda do templo. Todo um esquema. Mas apesar disso, Jesus olha para essa casa, uma casa muito corrompida. Jesus fala, casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Está escrito. Ele está citando Isaías 56, 7, que diz, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O templo não era para o povo de Israel, é para todos os povos. Não é? Dará alegria em minha casa de oração, lhes darei alegria em minha casa de oração. Casa de oração é um lugar de alegria. Jesus fala, minha casa será chamada casa de oração. Mas olha o segundo detalhe, covil de salteadores. Jesus diz em 46, está escrita, minha casa será chamada casa de oração, citando Isaías 56, 7, né? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Sabe o que é um covil de salteadores? Quando os salteadores se reúnem, olha só, quando os salteadores se reúnem para dividir, não é, o lucro do assalto e do roubo. Jesus compara o templo de Herodes, o templo do Senhor, o templo de Jerusalém, que deveria ser uma casa de oração, como um covil de salteador. Quando a igreja local, aquela casa de oração, perde o seu sentido espiritual, passa a ser apenas um covil de salteadores, amado. É muito sério isso. Terceiro detalhe que eu quero chamar a atenção é para a purificação do Senhor. 45 diz, depois entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam. Isso aconteceu na tarde do domingo de Ramos. No domingo de Ramos, Jesus desce ao Monte das Oliveiras, chora em Dominus Flevit, entra em Jerusalém à tardezinha para a noite e ele expulsa os que ali vendiam. Toda a área que era ocupada pelas mulheres e os gentios, porque nem mulher nem gentio podia entrar no templo do Senhor. Esse local que era para as mulheres e os gentios cultuarem a Deus, porque era uma casa de oração para todos os povos, os vendedores lotavam aquele espaço de mesa que ninguém conseguia adorar a Deus ali, não havia espaço. Aí Jesus fez o quê? Jesus expulsou o que ali vendiam. Os outros evangelhos dizem que Jesus tira um cinto e sai batendo nas coisas, nas pessoas, virando mesas. É a purificação. Será se você precisa que Jesus entre na sua vida te purificando?
Muitas vezes a pessoa tem a mesa da estabilidade. Está longe de Deus, mas tem a mesa da estabilidade. Aí Jesus entra e vira toda a mesa. Será se essa situação difícil que você está passando não é um trabalhar de Deus para a sua purificação? Confie em Jesus, querido. Deixa o Senhor fazer a obra na tua vida. Tudo que Deus faz é melhor e é perfeito. Você crê nisso? Diga amém. Quarto detalhe é o ensino do Senhor. No versículo 47 diz: diariamente Jesus ensinava no templo. Então Jesus fica, olha para cá, domingo à noite, né, quando chegou lá, segunda, terça, quarta, talvez quinta até meio-dia, não sabemos. Mas Jesus ensina no templo todos os dias. Se hoje Jesus viesse fisicamente na nossa igreja, ele não ia cantar, ele cantava, né? Ele cantou até um hino no dia da ceia. Mas o que mais Jesus fez foi ensinar. Talvez ele nem pregaria. Ele se assentaria numa cadeira, olhava para todos nós e começava a ensinar. Jesus ensinava todos os dias. E o que ele ensinava, os evangelhos dizem sobre a volta dele, sobre o seu retorno, sobre o fim dos tempos, sobre como ser um servo do Senhor. Esse é um destaque lindo, né? O ensino de Jesus. Quinto destaque, o projeto dos poderosos. Então, olha o 47, vai apresentar os poderosos. Olha. Diariamente, Jesus ensinava no templo os principais sacerdotes. Né? Existiam os sacerdotes e tinha os principais sacerdotes. Por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, ele não era sumo sacerdote, nem era um dos principais sacerdotes. Era apenas um sacerdote. Os escribas, que não eram religiosos, os escribas eram teólogos e que transcreviam os textos sagrados, poderosos financeiramente. Quando você vai a Jerusalém, você vai no Museu da Bíblia, no Museu da Bíblia tem uma maquete da Jerusalém da época de Jesus. E os maiorais do povo, o sinédrio, os ricos, os poderosos, que moravam nessa cidade dos ricos, procuravam tirar-lhe a vida. Qual era o projeto dos poderosos? Se converter? Se converter? Não. O projeto deles era tirar a vida. Amados, os poderosos desse mundo têm um sonho: acabar com a igreja, destruir o altar da igreja, tirar a nossa liberdade religiosa. Mas o último detalhe é o povo cativado por Jesus. Diz assim aqui no Evangelho: mas não achava uma forma de fazer isso. Ou seja, os principais sacerdotes, escribas, maiorais do povo, não achavam uma forma de fazer isso. Porque todo o povo, de matar Jesus, né? Porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Jesus quer cativar o teu coração. Jesus quer cativar a tua história. Jesus quer te ajudar. O povo não queria matar Jesus. Aquele grupinho pequenininho que grita na Sexta-feira Santa: crucifica, crucifica. Eles estão num lugar bem estreito chamado Torre de Antônio. São as pessoas contratadas pelo sacerdote. A gente fala assim, aquele povo que no domingo de Ramos grita: Hosana, filho de Davi. Na sexta-feira grita: crucificam. Para a tua infelicidade, não é o mesmo povo. Porque o povo estava cativado por Jesus. Aqueles que ganharam dinheiro ficaram gritando: crucifica. As palavras de Jesus nos cativam, querido. Porque tudo que Jesus faz é perfeito e maravilhoso. Ele quer mudar a tua história. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer restaurar
tudo que há em você. Ele quer realizar tudo que você precisa. Entrega o teu coração, deixa Ele purificar a tua vida. Deixa Ele transformar a tua vida em casa de oração. Aprenda com os ensinos do Senhor. Não siga o projeto dos poderosos, mas seja como o povo, deixe-se cativar por Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra tão santa, tão especial. Obrigado, Deus, porque o Senhor chamou a sua casa de casa de oração. Pai, eu oro pela minha igreja metodista central em Nova Friburgo. Eu oro por todas as igrejas que eu já passei. Vila Isabel, bairro Urupá, Petrópolis, bairro do Castrioto. Eu oro pela essa igreja que eu pastoreei, Pai. Que todas essas igrejas, Pai, possam ser casa de oração para todos os povos. Eu abençoo, Pai. Não permita, Senhor amado, que a igreja de Jesus local se transforme em covil de salteadores. Venha nos purificar, venha nos ensinar, venha destruir o projeto dos poderosos e venha trazer a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graça te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Aleluia. Que bênção. Vamos então agora terminar com a intercessão. Coloque o nome da sua família, pessoas que precisam ser libertas, salvas, batizadas com o Espírito Santo. Coloca aí. Coloca também aí na lista os enfermos. Fui visitar essa semana a Ana Maria Matos, na Unimed, orar pela Ana Maria, pelo Levi, pelo Adnan, pela Penha Gobi, pelo Jaime, pela pastor, o bispo Roberto, sua esposa Marta, pelo pastor Lúcio e sua esposa Eliane, não é? Você está orando pelas pessoas que sofrem, querido. Você está orando pela nossa vida financeira. Hoje é dia 22. Daqui a 8 dias termina a semana, né? Semana que vem é semana de ação de graças, hein? Vamos estar orando para que Deus venha trazer a bênção e a vitória em nome de Jesus. Orando pela igreja e orando por esse mundo que sofre. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha abençoar a nossa vida. Venha trazer a tua vitória sobre nós. Colocamos nossa família, os enfermos, os doentes. Colocamos diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, todas as pessoas enfermas. Nosso final de semana, a igreja que sofre, o mundo que sofre, a igreja perseguida. Abençoa a nossa vida. Nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Beijo. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paz, meu querido irmão e irmã. O Senhor te abençoe. Beijo.